Olá, tudo bem? Eu sou o Diegueira e vou trabalhar contigo aqui na resolução de uma questão de uma Olimpíada de Matemática, uma questão mais exigente, né? Essa daqui é da Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBM, e ela foi aplicada em 2022 em fase única. É a primeira questão de três questões apenas que continha a prova. Nessa questão, a gente precisa primeiro absorver bem as regras do jogo, né? As regras do jogo são: começa-se o jogo com 10 pilhas de pedras, sendo a primeira pilha com uma pedra, a segunda pilha com duas pedras, a terceira pilha com três e assim até que a décima pilha tem 10 pedras, certo? É assim que começa o jogo. Bom, depois existem as jogadas, e aqui que é muito importante entender que só dá para fazer essas duas jogadas. Uma jogada, jogada um ou jogada I, é pegar duas pilhas. Só que cada uma delas tem que ter pelo menos duas pedras. Então a pilha com uma pedra não pode ser pega nessa jogada. E tu vai juntar essas duas pilhas numa só, vai somar as pedras. Só que além disso, tu também vai adicionar mais duas pedras à nova pilha. Tá? Ou a jogada 2, aí tu vai pegar uma pilha só, e essa pilha tem que ter no mínimo quatro pedras. Aí tu vai tirar duas pedras dessa pilha e depois tu vai separar em duas. E essas duas pilhas têm que ter quantidades positivas, é claro, escolhidas pelo jogador. Então, se a gente faz aqui uma representação inicial das pilhas, só vou colocar os números, tá? Pilha com uma pedra, pilha com duas pedras, com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Reparem que a pilha de uma pedra, tu não vai conseguir mexer mais nela, porque não se pode aplicar numa pilha de uma pedra nem a regra um e nem a regra 2. A regra um exige que se escolham duas pilhas, mas cada uma com pelo menos duas pedras. E a regra 2 manda pegar uma pilha que tenha pelo menos quatro pedras. Então, quando estamos diante de uma pilha com uma pedra, não poderemos mais mexer nela. Bom, vamos continuar a leitura do problema. O jogo segue até não se poder fazer mais nenhuma operação. Nem a operação de somar duas pilhas e nem aquela de quebrar uma pilha em duas. Mostre que o número de pilhas que vão ter com apenas uma pedra, como essa daqui, por exemplo, no final do jogo, é sempre o mesmo, independente de como se realizam as jogadas. É importante a gente visualizar como é que vai terminar esse jogo. O jogo só vai terminar quando eu não conseguir aplicar mais nem a regra um e nem a regra 2. Como ele disse aqui, o jogo continua até não ser mais possível fazer uma das duas operações, tá bem? Uma das duas operações. Para eu não poder fazer a operação um, eu não posso ter mais nenhuma pilha, eu não posso ter mais duas pilhas no jogo com pelo menos duas pedras cada pilha. Então, o jogo só vai terminar quando eu tiver várias pilhas de uma pedra e também tiver apenas números um ali, como eu já falei, né? E aí vou ter no máximo uma pilha que tenha duas ou três pedras. No máximo é isso que eu posso ter. Uma pilha de duas ou três pedras. Se eu tivesse uma pilha com quatro pedras ou mais, aí eu poderia aplicar a operação 2, tá bem? Então o meu jogo ele vai terminar com uma sequência de pilhas de uma pedra e no final vai ter uma última pilha que vai ter uma, duas ou três pedras nela, tá bem? Porque daí ela vai estar sozinha, mesmo que ela tenha duas ou três, ela é uma pilha só, então eu não consigo aplicar a regra um e também não consigo aplicar a regra 2. Então, o meu jogo ele vai terminar desse modo, tá? Aqui seria a última pilha. Bom, agora a gente precisa pensar nas possibilidades de como o jogo vai evoluir até aqui e ver se realmente as três possibilidades para a última pilha são viáveis ou se de repente alguma não é viável. E aí a gente precisa entender o seguinte: para que eu caminhe na direção do final do jogo, eu preciso produzir pilhas que só vão ter uma pedra. E eu só vou conseguir produzir pilhas assim aplicando a regra 2 e pegando então uma pilha grande, como essa, por exemplo, e quebrando ela em uma pilha de uma pedra só e depois lidando com o que sobra.
Lembrando que cada vez que eu aplico essa regra, eu tiro duas pedras da pilha. Beleza. Mas também, se eu sair aplicando a regra 2 agora, de início, eu só poderia aplicar ela nessas pilhas aqui. E ao aplicar essa regra nessas pilhas, por mais que eu tente caminhar já na direção de produzir o número 1, ainda vão aparecer de vez em quando o número 2 e o número 3. E quando eles aparecem, só se pode aplicar a regra 1 neles. Tá? Outra coisa importante da gente conversar antes de começar a fazer qualquer esboço de raciocínio é pensar que, se eu quero caminhar na direção do final do jogo, ou seja, se eu quero produzir várias pilhas com uma pedra, tá? Eu preciso, então, querer aplicar a regra 2, mas sempre com o objetivo de pegar uma pilha que eu esteja olhando, por exemplo, essa, e ao aplicar a regra 2, claro, sempre primeiro subtrair duas pedras, obedecendo a regra, mas depois quebrar a pilha restante em uma pilha de 1 e uma pilha com o restante. Se eu seguir esse roteiro, aí eu estou sendo eficiente no sentido de caminhar na direção do final do jogo. Agora, caso eu não siga esse roteiro, o que vai acontecer? Se eu não quebrar a pilha restante, estou aplicando a regra 2, tá? Se eu estou aplicando a regra 2 e eu não seguir essa sugestão que eu falei agora e produzir duas pilhas em que nenhuma delas tenha o número 1, então uma das pilhas, a menor delas, vai ter pelo menos duas pedras. E se sobreviver uma pilha com pelo menos duas pedras, como nesse exemplo aqui, então, com certeza, eu vou em algum momento do jogo precisar aplicar a regra 1. Porque esse 2 aqui vai somar com alguém. Então, não é produtivo fazer isso. Até porque, quando eu aplico a regra 2, eu tiro duas pedras do jogo. Fica duas pedras a menos no jogo. Mas se eu aplico a regra 2 desse modo, eu vou ter que em algum momento aplicar a regra 1. E quando eu fizer isso, eu vou adicionar duas pedras. O que vai acabar se anulando no sentido de não alterar a quantidade total de pedras no jogo. Então, assim, a gente explica que para que eu faça o menor número de movimentos possível e entendendo que uma quantidade maior de movimentos ela não vai alterar a quantidade total de peças, então a quantidade total de pedras ela pode ser descoberta, as quantidades que eu vou obtendo ao longo do jogo, por um caminho mais eficiente, já que os outros caminhos eles apenas vão dar voltas e vão ciclicamente retornar ao mesmo lugar. Então, o que seria um caminho inteligente? Um caminho inteligente, na minha opinião, seria a gente fazer o seguinte: esse 1 aqui vai ficar separado. Depois, quem sabe a gente pega todas essas pilhas, desde a pilha de 2 pedras até a pilha de 10 pedras, e vai aplicando a regra 1. Então, eu aplico a regra 1 uma vez, vai acabar dando 5. Depois eu aplico de novo, vai acabar dando 9. Depois eu aplico de novo, vai acabar dando 14. Mas, Diego, tu não está esquecendo de nada? Na regra 1, ele diz que tem que somar duas pedras. Quem sabe eu anoto o número de vezes que eu apliquei a regra 1 e depois multiplico por duas pedras. Assim, eu não vou deixar de adicionar as pedras, eu só vou fazer isso depois. Então, eu poderia somar toda essa galera até a última soma. Vamos continuar aqui organizadamente, que nem eu vinha fazendo. Então, aqui, 14 mais 6 vai dar 20. Depois, com mais 7 vai dar 27. Aí, com mais 8 vai dar 35. Com mais 9 vai dar 44. E com mais 10 vai dar 54. Porém, cada chave que eu fiz aqui foi uma vez que eu apliquei a regra 2. Então, na verdade, deixa eu ver quantas operações que eu fiz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operações. Se eu fiz 8 operações, eu preciso entender que eu tenho que fazer 8 acréscimos de 2 pedras. Sendo assim, eu tenho 54 mais 16, 70 pedras, numa única pilha. Vamos atualizar a situação. Estamos, então, agora com uma pilha de uma pedra, que é imutável, não consigo mexer mais nela, e uma única pilha de 70 pedras. A partir de agora, eu posso começar a repetir ciclicamente a operação 2, porque a operação 2 é válida quando eu tenho uma pilha que tem pelo menos 4 pedras, e a operação 2, ela, então, obriga que cada vez que eu aplico a operação, eu tenho que primeiro tirar 2 pedras da pilha, e depois, com o que sobra, separo em 2. Mas como eu combinei com vocês, para que eu tenha uma caminhada eficiente, para não dar voltas desnecessárias, como eu mais ou menos situei aqui, eu vou sempre quebrar a minha pilha em uma pilha de 1, e aí essa pilha de 1 eu separo ela, porque ela não vai poder mais ser usada, e a pilha com o restante. E aí, o que vai acontecer? Quando eu aplicar pela primeira vez a operação 2 aqui, tá? O que vai acontecer? Eu vou estar tirando 2 pedras antes de mais nada, ficariam 68, e depois eu separo em uma pilha de uma pedra e uma pilha com 67 pedras. Quando eu for aplicar novamente a operação 2, repito os passos. Eu tiro 2 unidades antes de mais nada, fico com 65, e depois eu tiro uma pedrinha daqui e separo naquela pilha de uma pedra, e a outra pilha fica com 64. Observa que de maneira reduzida, a cada vez que eu estou aplicando a regra, a pilha principal está perdendo 3 pedras, e a cada vez que eu aplico a regra, eu estou acrescentando uma pilha nova de uma pedra apenas. Bom, resta saber quantas operações eu vou precisar fazer para entender então que a cada operação eu estou tirando 3 pedras da pilha principal e a cada operação eu estou adicionando uma nova pilha de 1, certo? Beleza. Lembrando que se a gente se arrepender em algum momento e quiser não quebrar em uma pilha de 1 e uma pilha com o restante, nós vamos então acabar necessitando em algum momento compensar isso com uma aplicação da regra 1, que vai adicionar 2 pedras e não vai mexer na quantidade total de pedras do jogo. Então, não vai alterar essa nossa organização. Bom, vamos tentar um caminho mais rápido então. Se eu estou tirando 3 a cada jogada da pilha principal, se eu estou tirando 3 a cada jogada da pilha principal, bom, vamos ver o máximo de vezes de 3 que eu consigo tirar daqui. O maior múltiplo de 3 que cabe aqui dentro, eu poderia identificar ele fazendo 70 dividido por 3. Eu vou descobrir 23 vezes, que vai dar 69. Esse aqui, ó, é o maior múltiplo de 3 que eu consigo tirar. Essa divisão me conta que eu vou conseguir executar a regra 23 vezes. Eu vou conseguir seguir esse roteiro 23 vezes. Ou seja, eu vou tirando 23 vezes de 3 pedras. A cada vez que eu fiz o movimento, eu adicionei o número 1 uma vez aqui, após essa barra laranja que eu coloquei aqui, à direita dela. Esse 1 já estava lá, tá, gente? Então eu vou fazer 23 execuções da regra. Quando eu fizer a penúltima execução, vai sobrar um 4 aqui, e aí eu faço uma última execução, e vai sobrar o número 1 lá no final. Só que esse 1 que sobrou é na minha pilha principal, quando eu fiz a 23ª operação. Então, ao fazer 23 operações, eu faço o número 1 aparecer, a pilha com uma pedra aparecer 23 vezes. Tá? Então, eu vou ter a pilha de 1 inicial, que já tinha lá no jogo desde o início do jogo. Eu vou ter acrescido 23 pilhas de 1, que foram se separando da pilha principal. Tá?
23 pilhas de uma pedra, que foram surgindo a cada vez que eu apliquei a operação 2. E quando eu terminei a última etapa, a última operação 2, quando eu fiz a 23ª operação, a minha pilha principal se reduziu a uma pilha de uma pedra só. Então essa última pilha era aquela nossa dúvida lá no final. A gente sabia que ia terminar com uma, duas ou três. Já sabemos que vai terminar com 1. Se vai terminar com 1, bom, isso entra na nossa resposta, né? Porque então a gente consegue perceber que a pergunta era, né? Nós queremos mostrar que o número de pilhas no final do jogo com uma pedra só é sempre o mesmo. Então a gente está mostrando aqui, após explicar essa questão dos movimentos cíclicos e desnecessários, nós estamos mostrando então que, a partir do momento que a gente vai com eficiência reduzindo, no fim das contas, a pilha principal vai terminar com uma pedra só. Eu tinha uma pilha de uma pedra lá no início e eu fabriquei 23 pilhas de uma pedra no meio do processo. Então assim a gente consegue dizer que, com certeza, o jogo vai terminar com 25 pilhas de uma pedra, independente do número de jogadas que tu fizer ou da ordem que tu executar elas. A gente aqui só encontrou uma explicação de que certas estratégias, que seria basicamente, né, ao aplicar a regra 2, não aplicar ela separando em uma pilha de uma e uma pilha de n-1, se eu não seguir essa estratégia, eu vou acabar fazendo sempre jogadas desnecessárias, porque eu vou fazer uma jogada que vai fazer surgir uma pilha com duas ou mais pedras e que em algum momento do jogo vai ser somada com outra pilha, tá bem? Então assim, a gente mostra que inevitavelmente terminaremos com 25 pilhas de uma pedra, tá certo? E assim a gente mostrou o que ele pediu. Mostre que o número de pilhas com apenas uma pedra no final do jogo é sempre o mesmo, independente de como se realizam as jogadas. Espero que essa explicação e essa conversa tenha te ajudado a enxergar aqui a explicação e a tradução desse exercício. Valeu, galera. Bons estudos. Até mais.